E aí, gente bonita, povo santo de Deus, a paz de Jesus, a amada Arquidiocese de Londrina e todo o povo que acompanha aqui o Pode Incendiar através da Rádio Alvorada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do fogo, das experiências carismáticas, da experiência de Pentecoste. É uma alegria, mais uma vez, ter a oportunidade de estar aqui junto com vocês para poder partilhar um pouquinho da graça que é viver o batismo no Espírito. E hoje eu tenho aqui um amigo muito querido, muito especial, um lutador aí, um guerreiro do dia a dia e que tem as suas missões carismáticas aí, não só aqui em Londrina, na nossa arquidiocese, mas também aí pelo Brasil todo. Então o que eu quero pedir para você? Eu vou chamar o nosso convidado, nós vamos bater um papo, ele vai contar a história dele, vai contar o chamado dele, um pouquinho das experiências, vamos rezar juntos, mas eu quero pedir para você, compartilhe agora, manda para os seus amigos, fala assim, olha, o Lucas Lima está aqui conosco. Seja bem-vindo, Lucas. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, Wesley, obrigado a você que nos acompanha, que alegria estar aqui com vocês, né, nesse podcast abençoado, podcast cheio do Espírito Santo. E nós vamos rezar muito aqui, falar um pouco do que Deus tem feito na minha vida através desse lindo movimento do qual eu faço parte também, que é a RCC. Amém, amém. Então, povo de Deus, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai querido, Pai amado, nós queremos orar nessa noite, nessa hora, e queremos pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa agir poderosamente no nosso coração. Senhor, eu não sei o que os meus irmãos que estão ouvindo têm passado, as minhas irmãs, mas eu sei que o Teu poder e a Tua graça, ela alcança a todos. Por isso eu quero te pedir que através dessas ondas sonoras, através das redes sociais, que o Teu Espírito possa, assim, tocar no coração de todos aqueles que nos acompanham, assistindo e ouvindo esse podcast. Que o Teu Espírito Santo possa aqui reinar e tomar conta e conduzir esse momento. Nós estamos aqui agradecidos por Jesus Cristo, o seu Filho amado. Amém. Amém, povo de Deus. Lucas, meu querido, hoje nós temos um violão aqui no programa, gente. Olha aqui que vai nos ajudar a rezar. Que maravilha. Lucas, quantos anos você tem, Lucas? Eu tenho 32 anos. 32 anos, gente. E faz parte da Renovação Carismática há quanto tempo, Lucas? Fazem 10 anos, hein? Esse ano completam 10 anos de servindo na renovação, né? Um chamado que Deus me deu de uma forma assim, como eu não queria. Mas aconteceu. Deus, ele pega a gente, né? Depois eu vou contar aqui. Ele vai pegando a gente de um jeito que a gente nunca imagina. Lucas, 22 anos, novinho, né? Uhum. Mas também já deveria ter vivido algumas experiências. Sim. Algumas experiências. Mas eu quero saber, o Pode Incendiar, ele tem uma missão aqui de aproximar a tua história com aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo, através aí da Catedral do Ar, a Rádio Alvorada 106.3 FM, a Rádio da Família. E eu quero saber da tua história, e esse povo também, mas nós também queremos rezar nessa noite, pedir o batismo no Espírito Santo. Você falou que entrou no movimento com 22 anos. Isso. E até chegar no movimento, o que aconteceu? Como você caiu aqui? Como você foi pescado? Fala pra nós. Você não é de Londrina, né? Não. Sou de São Paulo, capital. Então, o Lucas Lima é filho de pais separados. Minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade, né? Então, nós vivíamos lá em São Paulo. A minha mãe é daqui de Paranavaí, do Paraná, mas se formou em São Paulo e foi criada em São Paulo. Então, eu e meus 2 irmãos nascemos em São Paulo. E aí, devido à dificuldade financeira, né, as dificuldades do dia a dia, as lutas, o meu pai não aguentou. E hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo o porquê dele não ter aguentado e acabou saindo de casa. Então, ao sair de casa, talvez você tenha uma história parecida com isso. Quantos famílias hoje a gente tem de pais separados, né? Quantos? Eu tava olhando, só fazendo um adendo, eu tava olhando a minha família, todos os irmãos da minha mãe, todos os meus tios, toda a família é separada. Incrível. E graças a Deus, os meus irmãos e eu, nós viemos para quebrar essa maldição hereditária. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos, mais por parte de mãe e pai, mais velhos. E os 3, o meu irmão vai casar agora, meu irmão tá vivendo já há 16 anos
juntado, né, com a Beth. Eles vão casar agora mês que vem, depois de muita luta. Eu sou padrinho de crisma dele, né? A minha irmã é casada já na igreja. Então a gente veio para quebrar essa maldição hereditária. Você é casado há quanto tempo? Eu sou casado, vai fazer 4 anos agora em setembro. Nossa, né? Lucas. Casado com a Camila, já passou rápido, assim. Passou rápido, né? Porque através das redes sociais, gente, a gente vê a vida das pessoas, né? Pra mim, ele tinha casado há pouco tempo, 2 anos, mas aí 4 anos já. Mas continua a tua história. Isso. Então, você, o pai, não aguentou a pressão da falta financeira. Aí, e saiu de casa. Isso, saiu de casa. Em Paranavaí ou em São Paulo? Não, em São Paulo mesmo. A minha mãe é nascida em Paranavaí, né? Só pra entender o porquê o Paraná, né? Então, nessa saída, minha mãe com 3 filhos pequenos, sozinha. A minha avó tinha acabado de se aposentar e voltar e vindo pro Paraná. Aí o que aconteceu? A gente veio para debaixo da saia da avó, porque minha avó, na minha família, era quem tinha condição, até hoje tem a melhor condição financeira. A matriarca. Então ela é o suporte da nossa família. Então nós viemos para o Paraná. E minha mãe evangélica, era da presbiteriana, o meu pai, coitado, até hoje ele não sabe o que ele é. Tá aí uma das explicações, o porquê do abandono, falta de base espiritual, base familiar, né? E aí eu vim para o Paraná, comecei a estudar, entrei num colégio lá no meu bairro, que eu morei, e o colégio chamava São José. A partir daí eu já vejo como a Sagrada Família já começou a me acolher. Então eu não era batizado em igreja nenhuma, minha mãe evangélica, a minha propensão era o quê? Ser evangélico. Seu pai sem Meu pai sem fé, sem religião, né? Mas a sua avó? A minha avó, ela frequentava uma outra religião, né? Uma religião espírita. Mas assim, minha avó era batizada na igreja católica, mas eu não tinha direção nenhuma de Santa Missa. Eu não conhecia nada. Como que você foi para a igreja? Então, através dos meus amigos na escola. Esses meus amigos faziam catequese. Na escola São José? Na escola São José. Em Cambé? Em Cambé mesmo. Em Cambé mesmo. E essa igreja era pertinho da escola, era em cima ali, a comunidade Rainha dos Apóstolos. Sim. Então, foi ali que eu comecei a minha caminhada cristã, minha iniciação cristã na catequese. Então, ali eu comecei a cantar nos coraizinhos da catequese. Então, só assim, os amigos... Isso, os amigos. Quantos anos você tinha? Eu tinha 9 anos, 9 para 10 anos. Então, tipo, todo mundo fazia catequese e você não fazia? Todo mundo fazia. Eu falei, que negócio é esse? Eu quero fazer também. E aí foi quando a sua mãe foi atrás? Não, ninguém foi atrás, não. Eu fui atrás. Eu falei, vó, eu posso fazer catequese? Aí ela perguntou pra minha mãe e ela falou, pode fazer. E aí eu fui lá e fiz a minha inscrição. Gente, sério? Assim, eu fui lá, fiz minha inscrição. Aí no dia que tinha que o adulto, minha avó foi. Né, minha avó foi lá pra mim. Mas assim, eu não tive um acompanhamento... Nem da minha avó. Minha mãe ficou um tempo em São Paulo ainda, então eu fiquei com os meus irmãos aqui no Paraná, em Cambé. Então, tipo assim, eu meio que caminhei sozinho, porque através dos meus amigos eu quis fazer. Então eu comecei a conhecer Jesus Cristo, a fé católica, eu comecei a amar a igreja, então eu comecei a cantar nos corais, eu era o molequinho que mais berrava. Quando a gente vai, quando eu vejo um coralzinho de criança, eu vejo que a criançada ninguém quer cantar. Hoje, então, pior ainda, né? Eu era o desinibido. Eu cantava, eu berrava lá. Você queria estar ali. Eu queria estar ali. Alguma coisa me atraiu para fazer aquilo. Você queria estar ali. Isso, e a partir do coralzinho, eu comecei a crescer ali na questão musical dentro da igreja. E você sempre foi afinado? Assim, eu acredito que sim. Você eu não acredita que o feedback das pessoas era de que eu cantava bem, de que eu era afinado. E na época de mudar a voz, não teve aquela... Olha, eu não consigo me recordar assim se teve uma... Até porque eu tive uma pausa. Depois do crisma, depois que eu crismei, é o sacramento, infelizmente, do tchau, do jovem que não tem experiência com Jesus, de verdade. Então eu fui viver os meus sonhos. Então, ó, você que está aí nos acompanhando, por favor, se você conhece algum jovem que crismou e deu tchau, manda agora. Manda agora para ele, porque daí, ó, a gente percebe que ele já tá aqui, então ele voltou. O tchau dele não foi um tchau permanente, foi um até logo e daqui a pouco ele voltou. Mas continua, desculpa te interromper, não, mas imagina. É importante a gente dizer isso, porque as pessoas que nos acompanham, porque tem muita gente que deve conhecer algum jovem que crismou sumiu. Porque essa fase da adolescência é uma fase ainda que você está experienciando as coisas. E se você não teve ali nessa fase uma experiência forte com Deus, eu vejo que é natural as pessoas irem querer viver as coisas do mundo. Então foi o que eu quis fazer.
Eu sonhava em ser jogador de futebol, aí depois teve uma época que eu comecei a jogar vôlei, eu fui morar fora, joguei vôlei, até fui bem até, joguei em seleção paranaense, joguei 3 campeonatos brasileiros de vôlei, até os meus 18 anos eu fiz o que eu queria. E a gente não falou, né? Você é formado em educação física. Isso, eu sou formado em educação física. Graduado. Até por conta dessa trajetória que eu tive no esporte. Foi uma escolha minha por essa trajetória no esporte. Viu que não era o futebol, mas o vôlei... Eu jogava futebol, gostava de futebol, e aí na escola, a escola era muito boa em vôlei. O meu professor falou, vem jogar vôlei, melhor. Ou era ruim no futebol, e ele me chamou, né? Não sei. E aí eu fui jogar vôlei e deu certo, foi muito bom, fui desenvolvendo, né? E aí eu comecei a gostar. Só que nessa época eu vivia as coisas do meu jeito, do meu querer. Até que em 2014 eu conheci a minha esposa, a Camila. E nessa época eu já tinha voltado para Cambé, depois de fazer o que eu queria, jogar vôlei. Eu cantava na missa e ela no grupo de oração, no qual eu pertenço até hoje. Ela cantava no grupo de oração e na missa. Só que eu nunca vi ela e ela nunca me viu, porque eu só ia pra missa quando eu cantava. Eu só ia na missa quando eu cantava, porque eu não tinha experiência ainda com Deus. Você músico que só vai pra missa no dia que você canta, por favor, entrega teu coração pra Deus, pra Ele transformar a tua vida, que não é assim. Não é assim as coisas. Você precisa estar na missa todos os domingos, no mínimo. Lucas, mas continua que tá legal. Então, tá legal. Eu só ia na missa assim, até que eu trabalhei numa academia, eu trabalhava numa academia de estagiário, porque eu havia passado na UEL, comecei a fazer educação física, e aí ela também. A gente estudava no mesmo ano, aí eu no matutino e ela no noturno. Só que a gente se encontrava na academia. Então, ali nesses encontros de academia, a gente um dia combinou de comer um lanche e ela me convidou para uma noite de louvor que ia ter lá na casa de Maria, em Cambé. Ela me convidou, e era o show do Diego Fernandes. Então o meu encontro com a Camila foi no primeiro encontro, assim, ainda não namorando, mas a gente se conhecendo, foi com o Diego Fernandes. Depois a gente vai falar lá na frente do Diego Fernandes. Então, e eu lembro que quando acabou, eu sempre falo isso, quando acabou o evento, ela foi lá com o povo do grupo tirar foto, e eu falei, eu não conheço ninguém, eu vou embora. Me senti humilhado, falei, nossa, me chamou e foi pra lá. E eu peguei e fui embora. Tá, aí beleza. Nem deu tchau? Nem dei tchau, porque eu fiquei bravo. Não, pessoa que não tinha Espírito Santo direito, mas ela só foi tirar foto, Lucas. Então, mas eu não sabia, eu achei que ela tinha ido com os amigos, eu falei, ela não quer saber de mim, eu vou embora. E você já foi lá com uma segunda intenção? Eu fui com toda a segunda intenção, não tinha primeira nenhuma. Então o negócio não era teu. Não queria saber. Era noite de louvor. Era aí porque a Camila tava lá. Ah, entendi. E aí depois nós fomos conversando, nós fomos nos conhecendo, e aí a gente decidiu, a gente começou a namorar, e a partir daí, depois de alguns meses de namoro, ela me convidou para ir numa tal de Canção Nova, no final de semana. Eu trabalhava a semana inteira, faculdade, e quando ela me chamou pra ficar 3 dias na Canção, ela sair na sexta e voltar no domingo, eu falei, negativo. Eu falei, mas era a sua oportunidade, você não... Calma. Você não queria, você não aceitou dividir ela alguns 20 minutos lá tirando algumas fotos, e aí quando tem a oportunidade dessa, diretor, de ficar 3 dias, como assim, então, gente? Porque eu não queria pela questão da viagem, de ter que dormir, acordar cedo, participar de coisas de igreja, que eu tive uma vivência na igreja, mas não da forma como eu queria, né? Entendendo o que se passava ali. Eu sempre estive na igreja, até essa minha fase de 21 anos, eu sempre estive na igreja, mas ao mesmo tempo fora, porque eu não entendi o que acontecia. Um pé aqui e outro lá. Isso. Então, hoje existe muitas pessoas dentro de grupo de oração, pessoas dentro da igreja que estão na igreja, mas não estão. Sim. Né? Então, isso acontece. Então, por isso que eu não queria, porque eu não entendia. Eu nunca tive a experiência. Eu sempre falo, as pessoas só vivem em Deus se elas tiverem experiência. Sem experiência diária, né? Sem vivenciar o Espírito Santo todos os dias, a gente cai, a gente sai fora. Jesus não é aquele historiador, ele não é aquela figura longe. Jesus, ele é presente. Sim, ele está vivo e ele se deixa experimentar. E assim, quantos que estão, entre aspas aqui, perdidos dentro da casa de Deus? Sim, ali quantos? Porque assim, porque a vivência em Deus, a vivência na igreja é um relacionamento como um casamento, como um namoro. Ele precisa ser cultivado.
você que está nos assistindo, nos ouvindo, se não cultivar o seu relacionamento, ele vai acabar. Quem não cultiva o relacionamento com Deus, acaba pelo seu lado, não por Deus, porque Deus nunca abandona. Então eu não entendia. E aí eu falei, beleza, vamos. Eu fui, dei a oportunidade. Começo de namoro, eu falei, tá começando namoro, né? Não vou dar uma mancada dessa, de não ir. Aí eu cheguei, entrei no ônibus, uma menina falou assim, esse busão vai pegar fogo. Eu falei, vai ser incendiado, hein? Eu falei, vai incendiar esse busão. Eu olhei pra ela e falei assim, isso aqui tudo louco? Falei, é tudo louco aqui? Como é que é esse negócio? Não, é assim mesmo. Esse lado da igreja você não conheceu ainda. Eu falei, então tá bom. Aí de Cambé até a Cachoeira Paulista, rezando o tal do terço. E Ave Maria pra lá, e Ave Maria pra cá. Eu falava pra Camila, pra que tanta Ave Maria? Pra que tanta repetição, meu Deus? Nossa Senhora já entendeu. Você falou Ave Maria uma vez? Não precisa mais. Então, cheguei na Canção Nova não querendo estar lá. Primeiro dia, fiquei no quarto com os meninos do grupo de oração. Falei, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Não conheço ninguém, cara. O que eu tô fazendo aqui? Então, vamos lá. Fazer o quê? Estamos aqui, vamos... E aí começamos ali a ficar nas pregações. Eu não prestava atenção em nada. Primeiro dia, beleza. Aí o segundo dia a gente passeou bastante lá na Canção Nova. E eu e ela e mais um outro casal de namorados, amigos. E a gente passeou. Então essa parte eu gostei, de ficar passeando, de ficar comprando as coisinhas, né? E aí à noite ia ter uma missa e depois um show. E pra entrar nesse show você tinha que ficar numa fila gigantesca, pegar um ingresso, porque era no salão menor lá da Canção Nova. Eu esqueci o nome do salão. E aí ia ter um show de um cantor. E aí a gente não conseguiu. Eu falei, eu não vou ficar na fila. Ninguém queria ficar na fila, porque era muito grande. As pessoas foram rapidinho. E aí deu no quê? A gente pra missa. Fomos pra missa. E aí foi no sábado à noite. E aí, nesse sábado à noite, teve um momento da missa que esse cantor começou a ministrar. E aí ele começou a ministrar e aí o povo tudo orando em línguas, xalaiá, xirabacanta, lavassúria, e o povo repousando, e eu, gente, que medo. Dali a pouco, o Espírito Santo começou a mexer comigo, eu comecei a arrepiar, igual eu tô arrepiando agora. Porque sempre que eu lembro e que eu falo disso, é um incendiar novamente. O Espírito Santo vem e mexe comigo e eu me lembro, até me emociono, porque eu nunca imaginei fazer o que eu faço hoje. Mas aí o Espírito Santo começou a mexer no meu coração. E aí o cantor cantava essa música. E depois dessa música, minha vida nunca mais foi a mesma. Vou cantar só o refrãozinho. Pode cantar. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala o meu coração. Então, depois dessa música, daquele momento, o meu jeito ali naquele acampamento mudou tudo. E era qual acampamento? De Pentecostes. E Lucas, era sábado à noite, o acampamento acabava domingo? Poxa, aí você deve ter falado assim, já vai acabar. Já vai acabar outro dia. Pois é. E não conseguiram ir pro show mesmo? Não, nem precisou, porque eu saí daquela missa anestesiado. Eu saí daquela missa anestesiado e falei, meu Deus, o que foi isso, cara? E foi ali que você, vamos dizer assim, que experimentou outra vez, ou pela primeira vez, esse incendiar do Espírito Santo no teu coração? Eu digo que foi pela primeira vez, porque o batismo, eu me batizei com 12 anos. Esqueci de falar essa parte, como não era a catequese, então ali com 12 anos antes do crisma eu me batizei. Quando a gente tem o batismo é você é batizado ali, o padre batiza com a água, mas como você não tem a vivência de igreja, você não tem noção do que está acontecendo. Então, mas eu creio que o Espírito Santo eu tenho certeza que o Espírito Santo já estava em mim. Sim. Então ele já incendiou uma vez, eu que não percebi. Exatamente. Ele incendiou uma vez, eu que não percebi. Então naquele dia, em 2015, lá na Canção Nova, com aquela missa, com aquela música, com aquele momento efuso, o Espírito Santo fluiu de dentro para fora. 2015, há 10 anos atrás. Isso. Por isso que eu falo que eu estou há 10 anos, porque depois daquela viagem eu decidi caminhar no grupo de oração.
Então eu voltei dali. A Camila, então... Voltei dali, fiz a minha experiência de oração. Fiz uma experiência. A minha experiência de oração, eu tinha sentido o chamado, mas sabe, quando eu não tava ainda. Eu não fui pra experiência de oração querendo. Experiência de oração. Eu lembro que a minha experiência de oração, eu fiquei meio tímido, assim. Você ainda acha sem tímido? entender. Sim, muito tímido. Eu era muito tímido. Agora eu não sou mais não, mas eu era extremamente tímido, vergonhoso. Eu lembro que no grupo de oração, quando colocava eu pra falar, esquece, eu só tocava violão e cantava. Colocava eu pra falar, esquece. Eu falava, eu me tremia todo. E hoje você prega também, né? Não, hoje eu prego também, eu sou pregador, também, né? Então isso fui perdendo. Então a partir dali, quando voltou daquela viagem, eu falei, eu quero ir no grupo de oração certinho, eu vou caminhar. E aí o grupo foi me alimentando, eu fui aprendendo sobre igreja. Pra mim o Perseverança foi algo assim... que de uma profundidade, me ensinou tanto. Amar a igreja. Amar a igreja católica. Amar a igreja. E eu falo para todo mundo que eu encontro e que pessoas que só têm vivência de Santa Missa, eu falo, você precisa se formar. Você precisa, e eu falo assim, eu falo, né, sempre da minha experiência com a renovação carismática, eu falo, a renovação me ajudou a entender a igreja, me ajudou a amar Jesus Cristo pelo que ele é, pelo que a nossa fé católica é. Então foi fundamental. Então a partir daí comecei a caminhar no grupo de oração, só que eu não servi no grupo de oração que eu estava fazendo Perseverança. Porque ainda tinha que caminhar 2 anos perseverando e surgiu um convite para cantar, para ajudar um grupo de jovens lá em Cambé que estava precisando. Um grupo que estava meio começando, né? E aí permitiam tocar mesmo sem ser servo ainda. E que o grupo estava começando ainda não era totalmente da RCC. Não era da RCC, estava fazendo a transição, então eles permitiam tocar, não podia era sair. Pode falar servir. O nome do grupo? Posso, o Grupo Ilume. É do Ilume. Né? Abraço então, lá pros irmãos do Ilume lá, que Deus abençoe. Então no grupo de jovens do Ilume, no grupo do Ilume, foi onde eu desenvolvi a minha missão. Eu falo que o chamado missionário veio no Ilume. A efusão veio foi nessa experiência na Canção Nova, o Perseverança no Fruto Eterno, mas o meu chamado para evangelizar através da música, pregação e anunciar o nome de Deus para onde eu for, foi no Ilume. Porque no Ilume a gente começou, depois de um tempo, depois de formações, a sair para missão, fazer encontro de jovens, fazer experiência de oração, tocar, e aquilo começou a mexer comigo. Falei, nossa, eu gosto demais disso. Nossa, eu gosto demais disso. Eu comecei a gostar daquilo, que depois lá em 2018, Deus suscitou no meu coração o chamado para eu sair e evangelizar através da música. E Lucas, as tuas dores, aquilo que você sentia, aquele vazio, nessa tua formação, você entende que o Senhor preencheu isso? Com certeza. Eu era um jovem que não cresci com o pai, a minha mãe um tempo ficou um pouco afastada de mim, trabalhando, mas eu sempre entendi isso perfeitamente. Nunca tive rusga com a minha mãe, nem com o meu pai, independente de tudo que aconteceu. Eu sempre fui um menino muito tranquilo em relação a isso. Só que no interior da nossa alma existe um vazio. Uma dor. Existe uma dor, essa dor da falta. Eu sempre falava de pai, eu me segurava, eu nunca fui de chorar, eu sempre fui durão. Eu era tímido, mas durão, não chorava. Mas quando eu falava de pai, assim... sabe aquilo que quando você engole aquela... Aí, agora com o Bernardo, então... Vixe, agora com o Bernardo... Manteiga derretida. Vixe, manteiga derretida, eu sou o bobão. Quantos anos tem o Bernardo? O Bernardo fez 5 meses antes de ontem. 5 meses. 5 meses, já tem 2 dentinhos já, tomou vacininha ontem, tá chorando, mas tá bom. Mas é uma benção. É uma benção. Lucas... você está falando do teu chamado missionário. Eu não sei se eu não lembro se o papo tá tão bom, a gente tá tão à vontade que eu não sei se eu falei no início que o Lucas, ele é missionário, cantor, tem esse chamado aí, levar a palavra de Deus também através da música e tá aí, né, Lucas, no dia a dia, na luta, e não é fácil. Não. Pra quem tem esse chamado. Tipo, você sair da sua casa, deixar a sua esposa, seu filho agora, você ainda trabalha. Como que é isso? Concilia os seus atendimentos? Como que é isso, Lucas? A missão ela foi um chamado então, que eu recebi em 2018, no Raléu de Maringá. Eu participei com a composição minha, de um festival, nós vencemos o festival. Eu acho que eu lembro disso. Nós vencemos o festival e aí quem ganhava cantava no palco principal. Na hora que eu subi no palco principal do Raléu de Maringá, eu vi aquela multidão. E assim, em vez de ficar nervoso, eu não fiquei. Eu fiquei tranquilo. E eu ouvi Deus falando claramente no meu ouvido. A única vez que eu ouvi a voz de Deus no meu ouvido.
Eu quero muito mais. E eu cantei a música lá, fiquei tranquilo. Que música era, Lucas? É uma canção, é Amor Inigualável. É sua? É minha. Como? Cantar um trechinho assim, ó. Canta um Tão grande, tão simples, és o amor inigualável. Tão grande, tão simples, és o amor inigualável. Falando da Eucaristia. Um Deus que é tão grande, mas se faz tão simples num pedaço de pão. Então eu cantei essa música e Deus falou, eu quero muito mais. E depois que eu cheguei em casa, eu tava deitado, eu lembro disso, eu tava deitado na minha cama e falei assim, tá bom, Deus, se é isso que você quer, eu vou em frente. E aí eu pensava comigo, eu preciso mudar muita coisa na minha vida. Eu preciso mudar, primeiro, a minha timidez, porque eu não conseguia falar. Eu preciso ir atrás das coisas, eu preciso buscar, eu preciso aprender sobre... Nesse tempo você já tinha tomado a decisão de viver reto com Deus? Sim. De um pé aqui, Não, só aqui? O grupo de oração... A perseverança te ajudou muito nisso? Dentro do grupo de oração, eu sempre busquei a santidade. Sempre. O grupo de oração me ajudou a escolher ser santo. Né? Eu tenho uma história muito legal, inclusive, de relacionamento com a Camila, porque assim, ó, a gente ficou um ano só para falar dessa questão de escolher ser santo. Pode. O quanto o grupo de oração me ajudou a escolher a santidade. Eu acho que eu quase nunca falei isso nos lugares que eu fui, mas para talvez não, com certeza alcançar alguém que está assistindo isso aqui, que a melhor escolha sempre é Deus, nunca é o que parece ser melhor. Então eu fiquei um ano separado da Camila, ela foi viver a vida dela, eu vivi a minha. Isso na renovação, tá? Isso dentro da renovação carismática. Só que foi um momento de vazio que eu tive. De um relacionamento que eu tive com ela um ano e pouco, onde a gente buscava a santidade, era um namoro maravilhoso, mas que ali por algum motivo acabou. Esse namoro acabou e aí eu comecei a me envolver com algumas pessoas, né? E ela foi viver a vida dela também, se envolveu com outras pessoas. Então esse um ano foi um ano totalmente desregrado da minha vida. Desregrado de relacionamento. E aí chegou um momento que eu tava bem com uma pessoa, tava bem com essa pessoa, e a Camila tava no momento que ela tava livre, de novo. Só que eu tava muito bem com essa pessoa. Era uma pessoa muito legal, uma pessoa bacana, que tipo assim, topou viver comigo algumas coisas de princípios meus. Só que por ver que eu não conseguia com essa pessoa ser santo, eu decidi terminar com essa pessoa para voltar com a Camila. Então eu falo que eu escolhi ser santo, eu escolhi a Camila porque ela me ajudava a ser santo. E quem fez isso comigo? A minha caminhada no grupo de oração. Forte isso, hein, Lucas? Muito sério isso. Quem fez isso na minha vida foi o grupo de oração. No mundo de hoje que tudo é permitido, que o agora é o que vale, você ouvir um jovem... Você tinha quantos anos? Eu tinha 25, 26, 25 anos. Dizer assim, não, eu opto a me preservar porque eu quero agradar o coração de Deus. Porque quando você quer ser santo, você quer agradar o coração de Deus. Com certeza. Você quer agradar o coração. Eu tinha, digamos que, oportunidade de... Porque assim, se eu deixo o orgulho, o rancor... Porque assim, ela terminou comigo. Vamos supor, a gente terminou o relacionamento. Ela foi viver a vida dela, eu a minha. Por que agora que eu tô bem, eu vou sair daqui pra voltar com ela? Se eu fosse um cara que não fosse... Se eu fosse uma pessoa que não tive experiência com Deus, eu ia ficar onde eu estava, permanecer no pecado. Sim. Então eu escolhi ser santo por conta da minha caminhada dentro do grupo de oração, por tudo que eu ouvi, por tudo que eu experienciei, né? Então o grupo de oração é fundamental na minha vida. Muito bacana, Lucas, muito bacana isso. Lucas, e assim, você tá falando de experiências, né? Experiências. E aí Deus te chamou lá no palco do Ralléu de Maringá, e de lá pra cá você compõe... Isso. Lança, como que é isso? Isso. Então dentro do grupo, porque assim, o Espírito te incendiou, o seu carisma é pentecostal, é batismo do Espírito Santo, sim. E aí, de lá pra cá, a tua vida é compor, sair de casa, grupo de oração, trabalhar. Eu lembro de você, na tua formatura,
Acho que você não vai lembrar disso. É. Na tua festa de formatura da UEL? Eu estava lá por convite. Eu estava com convite de outra pessoa. Ah, que legal. E você passou e falou comigo. É. Você falou assim: ô Wesley, eu sou lá do Grupo Ilume. Aí eu sei que você é lá do Grupo Ilume. Que eu tinha ido lá, alguma coisa assim. Mas a gente nunca tinha trocado uma ideia, né? Então, eu tô falando isso por quê? Porque é uma pessoa como as outras. Sim. Estuda, trabalha, faz estágio, namora, termina o namoro, volta, mas com o chamado de levar a palavra de Deus através da música. Como foi isso? Então, depois que eu recebi chamado, eu fui atrás, consegui lançar meu primeiro CD com a ajuda de algumas pessoas que Deus colocou na minha vida, pessoas que me ajudaram ali financeiramente, um incentivo, nada demais, um incentivo para ir atrás. Então fui ali, lancei meu primeiro CD em 2021, Amor Inigualável, que é dessa música, e a partir daí minha missão nunca mais parou. Eu comecei sempre estando no grupo de oração, sempre caminhando, porque o grupo de oração é o meu abastecimento. O missionário, a pessoa que não tem uma casa, um lugar para se abastecer, para sentar, ouvir a palavra, adorar Jesus Cristo, o missionário que não tem um lugar desse, ele não consegue entregar. A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então o grupo de oração é a minha casa, é o meu esteio, é onde eu vejo de onde eu saí, né? E no grupo de oração que eu ainda estou hoje, que é o Fruto Eterno, depois de um tempo eu saí do Ilume e fui pro Fruto Eterno, porque a Camila sempre serviu no Fruto Eterno. E no Fruto Eterno foi onde eu fiz meu perseverança e tudo. Então, e hoje eu me vejo hoje dentro da capela onde eu me batizei, onde Deus me deu o chamado lá naquela escola São José, que fica atrás da minha capela até hoje, e sempre que eu passo na frente da escola eu lembro de tudo. Então eu estou lá até hoje, então eu tenho raízes. Eu não sou um missionário que é solto no mundo. Eu tenho raízes, eu tenho família, eu tenho direção para fazer as coisas que eu faço. Eu sou acompanhado pelo meu pároco sabe da minha missão. Eu sirvo na minha paróquia toda semana. Eu não sou apenas um missionário, eu sirvo dentro do meu grupo de oração, né? A não ser quando estou em missão, mas ali sempre estou firme ali no grupo de oração. Então assim, eu tenho base. Então eu só consegui caminhar porque eu sempre tive essa base. Então eu me formei em educação física, eu sou personal trainer, então geralmente as minhas semanas é como? Eu trabalho a semana toda e ao sexta, sábado, domingo, quando surge a missão, geralmente eu faço. Se surge uma missão no meio da semana, eu tenho essa flexibilidade de trocar um aluno e ir, mas eu creio que é por pouco tempo. Eu creio que Deus tem uma vida para mim somente de missão. Mas eu tenho muito discernimento, eu tenho uma família, eu não posso simplesmente pegar e sair louco. Tem muita gente sem discernimento aí. Uma coisa é se diferenciar, o discernimento com a entrega. Eu vou criar a divina providência. Peraí, mas se Deus te deu uma faculdade, uma oportunidade de estudar, se Deus te deu tudo isso, será que não é a divina providência de Deus ali? Exatamente. Então eu trabalho as duas coisas. Enquanto eu consigo, amém? Então eu faço isso, é trabalho. Eu chego muitas vezes no domingo ou na segunda de madrugada e vou trabalhar na segunda-feira. Não importa, não tem tempo ruim pra mim, porque o que eu tô fazendo é apenas devolvendo o que Deus um dia me deu. E a Camila te apoia. Sim, a Camila sempre me apoia. Antes da gente casar, a gente falou, seguinte, nós vamos casar, mas vai ser assim, você que me levou pra isso, você aguente agora. Você que me levou pra isso, agora você aguente. Então a Camila é minha intercessora, ela reza muito por mim. Antes do Bernardo, ela acompanhava também, né? Eu já vi. Sim, ela sempre acompanha. Só o Bernardo crescer mais um pouquinho, eles vão viajar comigo também. Então, ela sempre acompanhou, é a minha intercessora. Se a minha missão é firme até hoje, é porque tem alguém rezando por mim. Tem alguém ali, né? Tem alguém intercedendo por mim. E eu faço isso, eu mesclo a missão com o meu trabalho, família, e dá conta. Deus, se você é organizado, se você tem discernimento para fazer as coisas, você consegue fazer muito bem. Muitos desafios? Muitos desafios, muitas dificuldades, mas o evangelho é isso, né? Não quer dificuldade, meu filho, vai... Segue outra coisa. E segue outra coisa, né? E teve até um tempo, antes de ter essa experiência na Canção Nova, um tempo ali de transição para voltar para a igreja, antes de conhecer a Camila, eu cantei sertanejo, tentei cantar alguns barzinhos e nunca deu certo, Wesley, incrível. Nunca deu certo. E hoje eu entendo, porque Deus não queria. Porque Deus queria eu tocando e cantando para Ele, para as almas. E olha que você tem talento, seu timbre de voz é um timbre muito bonito. Poderia estar fazendo sucesso. Sim, poderia estar cantando aí, qualquer coisa. E não deu certo. Não deu certo, mas eu sei porque não deu certo. Lucas, assim, falando de música, né?
Você tem quantas músicas, composições, sabe? Composições eu tenho brincando umas 50. Brincando, composições assim, pra pegar e fazer. Mas lançadas eu tenho média de 22 canções lançadas, produzidas, né? Lá desde o primeiro CD em 2021, Amor Inigualável, aí lancei mais um CD, O Meu Refúgio, e agora não se lança mais CD, agora são singles. Então lança música por música, né? Vai lançando músicas, são projetos, né? Porque o mundo, hoje a era digital é assim, se você lança um álbum inteiro, você queima cartucho, que aí você não consegue trabalhar todas as músicas. Entendi. Então, como eu não tenho tanto poder de investimento, na verdade tanto não, nenhum, quase, a gente precisa lançar um projeto de cada vez, uma história de cada vez. Você que está nos acompanhando, gente bonita, preste muita atenção. Olha, mesmo em meio às dificuldades, as dores da alma, né? A ausência ali paterna, mesmo em meio ali as controvérsias aí do dia a dia, Deus tinha e tem um propósito na vida do Lucas e sempre esteve ali com ele e mesmo ele querendo fugir, arrancou. Talvez você que está nos acompanhando também possa estar se identificando, porque no passado Deus já tinha falado com você alguma coisa, já tinha incendiado teu coração e você quis escapar e daí, Deus está te pegando nessa hora, hein? Tá pegando nessa hora, deixa ele agir. Mesmo em meio às dificuldades, Deus nunca esquece dos seus. Tá bom, gente bonita? Não esqueça disso. Lucas, nós estamos falando aí dos desafios, das dificuldades, do dia a dia, mas eu quero saber de você. Você falou das 50 músicas que tem. Recentemente agora, eu te acompanho e eu vi que você tá lançando ou lançou, eu não entendi, correria também. Tá lançou, como que tá isso? Uma música que é cara de grupo de oração? Isso, é um relançamento do meu primeiro CD, né? Uma música do primeiro CD, a música Desce Como Fogo. Essa música eu compus na época que eu estava no grupo de jovens, no Ilume, e a gente cantava já essa música lá, e aí eu fiz uma regravação com uma super produção agora, e com a participação dele, Diego Fernandes, aquele do primeiro encontro com a Camila. Aquele do primeiro encontro com a Camila, Deus e seus caminhos, né? Uniu a gente, né? Então, conheci o dia através das missões, da estrada, de estar junto com alguns. Tenho a graça de conhecer muitos missionários, né? Missionários de grande nome, que estão há muitos anos já na caminhada, missionários que estão começando, e o Diego é um deles que me deu a oportunidade da gente ali ter uma amizade legal, uma amizade sincera, né? Sem nada forçado. E ele topou participar desse projeto comigo, que tem a cara dele também. Canta um pedacinho pra nós. Sim, é uma música muito animada, muito pra frente. E quando eu compus essa música lá atrás, eu falei, essa é pro meu grupo de oração. Então você que vai ouvir agora essa música, depois eu quero convidar eles a assistirem o clipe, que ficou simplesmente sensacional, com o Diego, e também ela já está disponível em todas as plataformas aí para ouvir quem quiser, e você precisa tocar essa música no teu grupo de oração. Fácil de cantar, fácil de tocar. Vem, Espírito Santo, agir neste lugar. Fogo do Espírito Santo, o nosso coração inflamar. Vem, Espírito Santo, agir neste lugar. Fogo do Espírito Santo, o nosso coração inflamar. Vem, desce como fogo, vem queimar meu coração, como veio em Pentecostes, vem me dar uma nova unção. Vem, desce como fogo, vem queimar meu coração, como veio em Pentecostes, vem me dar uma nova unção pro meu coração. Nossa, Lucas, bonita, hein? É uma música super simples, né? Fácil. Aqui no violão tá bem simples, tá? Então você pode ver que dá pra tocar muito bem no seu ministério de música, já manda. Ela é muito fácil de tocar, uma letra muito simples, porque grupo de oração é isso, né? É o agir do Espírito através da simplicidade, através das coisas que as pessoas possam palpar, possam ser mais fácil de cantar, para que seja uma harmonia, né? E Lucas, eu não sei o dia a dia, né, dos grupos de oração, mesmo nessa posição que eu estou hoje, né? Eu não tô lá todo dia em todos os grupos de oração, né? Mas eu vou falar do meu aqui. Às vezes a gente tem dificuldade de ter músicas do Espírito Santo
e animadas, assim, com uma roupagem simples. Hoje a gente vê muitos lançamentos, eu não tô aqui, isso não é uma crítica, tá? Não é uma crítica, eu só tô falando a verdade. Com muito investimento, com bastante arranjo, essas coisas que às vezes não conseguimos cantar no grupo de oração e tocar, porque quando a gente vai lá tocar, parece que tira tudo aquilo que é da música, né? Da música. Então, assim, quando a gente pega uma música simples, assim, de palma, de um gestozinho ali simples ali, aquece o nosso coração. Eu fico feliz que quando você compôs pensando no seu grupo de oração. Sim. E fica aqui um pedido, componham pensando nos grupos de oração, porque a gente precisa de música no grupo de oração. Nós precisamos disso. E você lançou isso agora? Então isso, mesmo. Eu lancei, o clipe dela eu lancei agora no Pentecostes, né? No último domingo de Pentecostes. Um clipe muito bem produzido, a gente fez uma produção... foram meses pensando essa produção. Legal. A gente gravou com o maior filmmaker católico do Brasil, que é o JC Nunes, que grava Rosa de Saron, que grava Anjo Resgate, que grava Thiago Brado. Ele é o melhor filmmaker que tem do Brasil. É o cara que tem mais qualidade. Legal. E além disso, foi contratado todo um elenco, né? Eu investi tudo que eu podia. Né? De anos e anos de economia, a gente investiu para levar essa cultura de Pentecostes através da alegria. E eu preparei aqui, né? Eu vi que lá em Gálatas vai dizer, em Gálatas 22 vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Então, um dos frutos do Espírito é a alegria. Então, a gente precisa levar essa alegria do Espírito Santo para dentro do grupo de oração, né, para todos os lugares que a gente for, para que nós possamos incendiar essa humanidade. É a nossa missão. Você aí está com essa missão, através da música, né, de incendiar através da música. Eu tenho a missão de incendiar através da palavra. Eu nem tenho coragem de cantar perto do Lucas, gente, porque o timbre dele é totalmente diferente, é outro nível, né? Mas aí a nossa missão é incendiar, levar essa cultura de Pentecostes. E eu fico muito feliz de você ter escolhido, aceitado aqui através do Pode Incendiar, falar da sua música, para que não só os grupos de oração aqui da Arquidiocese de Londrina, mas aonde alcançar aí através das mídias sociais, as pessoas possam conhecer. Como é o nome da música? Você cantou? Desce Como Fogo. Desce Como Fogo. Olha, gente, facinho. Desce Como Fogo. Procura lá. Lucas Lima Oficial é o Instagram dele, é isso, né? Lucas Lima Oficial BR, já segue aí no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube também, Lucas Lima Oficial BR. E aí você coloca lá, Desce Como Fogo, e vai estar lá ele e o Diego Fernandes. Lucas, será que tem como a gente rezar? Claro. Tem alguma canção sua que nos leve aí, que nos ajude aí a rezar? Com certeza. Porque além de contar aqui a tua história, eu quero te agradecer, né, por você contar a sua história. E eu tenho certeza que muitas pessoas se identificam com essa solidão que só o Senhor pode preencher o seu coração. Eu lembro na minha experiência de oração, eu lembro que as pessoas falavam assim, esse vazio que está em você, só Deus pode preencher. E eu não sabia qual era o vazio que estava em mim, eu sabia que estava vazio. E só na caminhada eu vim entender que eram muitos vazios. E que bom saber que Deus te escolheu tão jovem, te deu essa coragem de sozinho lá fazer sua catequese, lutar e entender depois que Deus queria algo maior, que é levar a cultura de Pentecoste através da música, que a sua música possa ser... Olha aí, fica um desafio, compõe uma música aí, ó. Opa. Com esse título aí, Pode Incendiar, já pensou? Já teve, quem sabe, né, gente? Ó, fica aqui. Vamos rezar, Lucas? Vamos rezar? Vamos. Você que está aí nos acompanhando, meu irmão, minha irmã, que Deus possa aí invadir o seu coração nessa hora. Quero pedir que esse Espírito que está aqui, que nós invocamos já no início, ele possa adentrar o teu coração. E talvez você seja que nem o Lucas, um filho de pais ausentes, um filho que teve que amadurecer muito cedo. Talvez você seja aquela pessoa que precisou lutar por tudo e contra todos.
e que sabe que Deus tem um propósito para a sua vida, tem um chamado. E eu quero dizer isso para você, meu irmão, minha irmã, que Deus, nessa hora, fala ao seu coração. Volta para os caminhos de Deus, volta para casa, deixa que o Senhor trate de você, porque Ele quer realizar sonhos. Deus é especialista. E você que nos acompanha aqui, através da Rádio Alvorada, a 106.3, eu quero dizer para você, Deus é especialista em realizar sonhos. Ele quer que você, Ele te fez para ser feliz. Nós vamos passar pela cruz, pelo sofrimento, pelos dias não muito bons, mas junto com Deus, nós temos essa alegria que o Lucas leu aqui de Gálatas, quando Paulo escreve a Gálatas, que nessa hora, o Espírito Santo que já está aqui, possa invadir o seu coração e te lembrar que você é um escolhido, um chamado, e é chamado por Deus. E que com essa canção nós possamos pedir para que o Espírito Santo, para que Jesus possa ficar conosco. A palavra de Deus vai nos dizer: não tenhas medo, eu estou contigo. Amém. Não importa a solidão que você sinta, às vezes que você se sentiu sozinho dentro da tua casa, no seu dia a dia. Talvez exista aí um vazio muito grande, mas creia que se você pedir, vem Espírito Santo. Se você pedir, fica comigo, Jesus, porque só a tua graça me basta. Como uma criança que pede, papaizinho querido, fica comigo. Fica comigo, Senhor. Eu preciso de ti. Fica comigo, Jesus, pois só tua graça me basta. Fica comigo, Jesus, só mais um pouquinho, pois nada sou sem teu amor. Fica comigo, por favor, deixa-me tocar, deixa-me lançar no teu abraço. Diga, fica comigo, Espírito. Fica comigo, Espírito, pois só tua graça me basta. Fica comigo, Espírito, só mais um pouquinho, pois nada sou sem teu amor. Fica comigo, por favor, deixa-me tocar, deixa-me lançar no teu abraço. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito, por ficar conosco. Te louvamos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, mesmo que muitas vezes nós caímos, nós falhamos, o Espírito nunca nos abandona. Obrigado, Espírito, por este momento de graça, de bênção. Você que está ouvindo isso, creia que o Espírito de Deus está aí e Ele vai trazer essa alegria para o seu coração. Mas nós precisamos permitir que Ele incendeie o nosso coração. Amém? Amém. Lucas, muito obrigado, meu irmão. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigado, que Deus te abençoe. Obrigado que pelo Deus espaço. abençoe essa sua missão. Amém. Conte conosco no que você precisar. Desejo que o Senhor realize aquilo que Ele colocou no seu coração. Amém. E se Ele colocou, isso não se frustra.
E a você que nos acompanha, o nosso programa está chegando ao fim, gente. Que pena, né? Passa muito rápido aí, muito corrido. Mas eu quero dizer para você que toda quarta-feira tem episódio novo. E é uma alegria poder compartilhar da cultura de Pentecoste. Hoje o Lucas veio aqui, veio falar da missão, veio falar como ele foi incendiado. E eu tenho certeza que a história dele... O Senhor colocar no meu coração, Lucas, quantos cantores o Senhor chamou e eles próprios enterraram os sonhos, os talentos dele. Olha, quantos que o Senhor chamou para ministrar as canções, tocar e tá enterrado esse talento. Vamos multiplicar isso, tá? Que Deus te abençoe, te guarde e que possamos juntos levar essa cultura de Pentecoste. Deus abençoe, povo de Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode incendiar. Lucas, Deus abençoe. Amém. Abraço. Tamo junto. Vem, desce como fogo, vem queimar meu coração, como veio em Pentecostes, vem me dar uma nova unção. Vem, desce como fogo, vem queimar meu coração, como veio em Pentecostes, vem me dar uma nova unção pro meu coração.